só vai dizer aquilo que eu mandar. Balaão vai. E aí então, Balaão ele se coloca ali nos montes, ele começa a profetizar acerca do povo de Israel, o povo hebreu. E tudo aquilo que ele profetiza se cumpre na vida de Israel. Tudo aquilo que ele profetiza é verdade, ele profetiza até a respeito de Cristo, do Messias. Ele vê a vinda de Jesus. A gente olha para Balaão e parece que ele é um verdadeiro profeta. Só que o término de Balaão não foi legal. Ele se corrompeu. Balaão se vendeu, porque ele foi lá a troco da riqueza, a troco do dinheiro, e ele depois disso ele ensina aquela nação, eu não me lembro se é Moabe, os Moabitas, ele ensina aquela nação a fazer com que Israel peque. Ele fala: olha, rei, eu fui lá, eu profetizei várias vezes, eu falei que eu só ia dizer aquilo que Deus mandasse, e Deus só abençoou. Só que tem uma coisa, já que não tem como profetizar contra eles, tem como você fazer com que eles se afastem de Deus, com que eles pequem. E aí então ele ensina, ele dá, mas Balaão acertou tudo. Parecia um profeta bom, um profeta verdadeiro, mas era um falso profeta, porque a ganância estava dentro do coração dele. E aí de repente a gente encontra aqui com esse profeta chamado Jonas. E eu quero ler com você a partir do capítulo 3, que diz assim a palavra do Senhor. O título da minha é O Arrependimento de Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Olha a mensagem: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação a Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, boi ou ovelha, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram, olha só o versículo 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e se enfureceu. Ele orou ao Senhor. Olha a oração de Jonas: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu é Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio
promete castigar, mas depois te arrepende. Amém? Se a gente fosse pregar a pregação de Jonas, era necessário 3 dias para percorrer a cidade. Ele foi em um dia. Em um dia ele saiu dizendo: ei, se arrependa, Deus vai destruir a cidade em 40 dias. Em um dia. Eu não sei se você conhece a história. Jonas foi um profeta chamado por Deus para ir para Nínive, para pregar essa destruição, esse castigo. E aí então Jonas faz o que? Fofoqueiro. Jonas foge, como se alguém pudesse fugir de Deus. Jonas, ele abandona a missão, ele pula fora. Ele fala: manda outro, Senhor, eu não. Ele pega um navio, ele compra uma passagem para Tarsis, ele pega um navio, ele se esconde lá no porão do navio, e o pau está comendo lá fora. Deus manda tempestade, está tudo se acabando, parecendo aquela passagem que Jesus estava dormindo. E aí de repente alguém entra lá dentro do porão, lá embaixo, onde ficavam os alimentos, as coisas. Alguém vê ele lá dentro dormindo, escondido, e ele fala: ei, o que você está fazendo aí? Você não sabe o que está acontecendo? Quem é você? Que Deus que você serve? E aí então ele fala: eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus Criador do céu e da terra. Mas por que está acontecendo tudo isso com nós? E eles lançaram sortes. Eu estou falando a mensagem, a vida dele aqui está consciente naquilo que eu quero chegar. Eles lançam sortes, a sorte, olha a sorte. Não tem como fugir de Deus. Eles pegam: vamos colocar ali um dadinho, vamos colocar ali, mamãe mandou, eu escolhi, e caiu em Jonas. Eles olham para Jonas e Jonas fala: ei, por que está acontecendo isso com nós? A gente já fez de tudo, a gente já adorou os nossos deuses, a gente já fez sacrifício aqui, oferta, mas nada resolve. Fala para nós, e a sorte caiu em você. Por que está acontecendo isso? Jonas fala: olha, é porque eu estou fugindo de Deus, e Deus está irado comigo. Mas e aí, Jonas, o que nós faz? Joga no mar, e o mar vai se acalmar. Eles fazem isso, irmão. Eles pegam o Jonas, jogam o Jonas no mar, e aí se faz completa bonança. Sabe o que a palavra diz? A palavra diz que eles ali então começaram a adorar o único Deus. Glória a Deus. Eles começaram a adorar o Senhor. Jonas, ele tinha uma unção de conversão, aonde Jonas pisava plano do pé, as pessoas se convertiam, até quando ele não queria. Era por isso que ele não queria ir para Nínive. Ele queria que Nínive fosse destruída. Olha só, ele estava num barco onde cada um tinha um Deus. De repente ele é lançado no mar, e aí eles começam a adorar um único Deus. Glória a Deus. Você conhece a história? Deus manda o grande peixe engole Jonas. Jonas vai parar no fundo do mar. Está no fundo, busca o peixe, está no fundo do mar. E aí ele ora ao Senhor: Senhor, eu me arrependo, tem misericórdia, me dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade, deixa eu fazer de novo. E aí Deus manda um grande peixe à beira da praia e vomita Jonas. É por isso que para você ser crente, você tem que ser louco. Para você ser crente, você tem que sair fora da casinha, não, irmão? Não dá para aquele negocinho de você vir para a igreja sentar. Ah, não tem como. Não tem como ser fariseu. Não tem como ser apenas um ritualista. Ser alguém que cumpre somente ritos. Não tem. É por isso que Jesus fala que Deus está em busca daquele que adora em espírito e em
verdade, porque você tem que adorar Glória esse a Deus. sobrenatural. Porque a ciência diz que não tem como um peixe engolir um grande peixe. Nós temos hoje a baleia, não tem como a baleia engolir um homem, porque a garganta dela é pequena, é fina. Mas se Deus falou que foi assim, é porque foi. Amém. Eu creio. E aí, de repente, Deus aparece novamente, Deus fala novamente por uma segunda vez com Jonas. Capítulo 3 começa dizendo: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Só que agora ele não foge, agora ele cumpre a missão. E aí ele vai para Nínive. A palavra diz que Nínive era muito grande, tinha mais de 120 mil pessoas. Era quase do tamanho de Prudente. Imagina, uma população quase do tamanho do Presidente Prudente. 3 dias para atravessar, ele atravessa nenhum, mas ele tem unção. Ele tenta esconder essa unção. Ele tenta fazer com que os planos de Deus se frustrem. Mas não dá, irmão. Quando você carrega a unção, não dá. Quando você carrega a unção, Deus faz alguma coisa através de você. Glória a Deus. Ele vai, nós vemos o texto, ele foi e pregou: ei, se arrependam, porque daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ele não saiu pregando: ó, aceita o Deus dos Hebreus. Ei, aceita, não, você tem que se circuncidar. Ei, não, você tem que se circuncidar, você tem que guardar o sábado, você tem que fazer isso. Não, ele falou: vai ser destruída daqui a 40 dias. Só que aí nós pega depois dos 40 dias. E aí eu estou chegando onde eu quero. Imagina um homem de Deus, um profeta, percorrendo a cidade dizendo: olha, daqui a 40 dias Nínive será destruída. O povo se arrepende, o povo se cobre com pano de saco, de sinal de humilhação. O rei tira suas vestes reais, coloca pano de saco, senta em cima de cinzas. O povo jejua, os animais jejuam. O rei fala: ei, abandona o mau caminho, abandona a violência. Quem sabe, talvez Deus se arrependa e não nos castigue e não nos destrua. Imagine, eu quero que agora você imagine comigo depois dos 40 dias. Eu quero que você imagine comigo depois dos 40 dias que a cidade não é destruída. De repente cada um olha para o outro e fala assim: ei, aquele profeta não era de Deus não. Ele falou e não aconteceu. Ele falou e não se cumpriu. E é interessante, irmão, a oração de Jonas, porque Jonas ele olha assim: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Ou seja, antes dele fugir para Tarsis, antes até mesmo talvez ele vinha aqui, porque não dá para dizer ao certo quanto tempo durou de uma vez que Deus falou com ele até a segunda, mas antes dele cumprir a missão, ele falou com Deus, ele orou. Talvez ele tenha dito assim: Senhor, aquele povo é ruim, aquele povo mata profeta, aquele povo mata hebreu, aquele povo é violento, o caminho daquele povo é um caminho ruim, são povos pecadores. Senhor, não, eu não posso pregar não, porque se eu pregar eles vão se arrepender. O Senhor tem que destruir mesmo, o Senhor tem que matar mesmo. Esse era o coração de Jonas. Porque Jonas olha: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa, foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Porque eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas se arrepende. Sabe, irmão, hoje a gente vê muitas pessoas que estão morrendo, que continuam nos seus pecados. Sabe por quê? Porque ainda nos dias de hoje a gente vê muito crente com o coração de Jonas.
vidas. Glória a Deus. Só que muitas vezes nós nos escondemos. Muitas vezes nós estamos no meio das pessoas e às vezes as pessoas que estão no nosso convívio nem descobrem, nem percebem que nós somos crentes, que nós temos um único Deus, que nós cremos em Jesus, porque nós estamos lá dentro do barco, nós estamos lá dentro da barriga do peixe escondido. Nós estamos mais preocupados com o que as pessoas vão achar de nós do que salvar uma vida, buscar uma alma para Jesus. Nós estamos mais preocupados se os nossos irmãos, se o nosso pastor, se a nossa liderança, o que eles estão achando de mim. Nós estamos mais preocupados em cumprir ritos, em bater ponto na igreja, do que em busca de uma vida para Jesus. Coração de Jonas, coração endurecido, coração de que não quer ver almas sendo convertidas. Hoje eu assisti um vídeo, eu até postei no meu canal do YouTube. Tem um pastor que ele está sendo apedrejado, porque ele tomou uma atitude que vai contra o sistema. Ele tomou uma atitude que vai fora do padrão, vai fora do farisaísmo, nem sei se existe. Ele vai fora daquilo que os fariseus pregam. Ele saiu de noite com os intercessores, com um grupo de oração, e ele saiu pelas ruas convidando mendigo, convidando morador de rua, convidando prostitutas para frequentar o culto naquela noite. Aquela noite ele abriu a igreja só para esse tipo de pessoas. E algumas mulheres que estavam ali se prostituindo no ponto disseram: mas pastor, eu até queria ir, mas se eu sair daqui e eu ir lá, eu não cumprir a minha meta, eu sou castigado, eu sou punida. Aí ele falou: não, eu vou pagar o horário de vocês para vocês ir lá adorar o Senhor. Aleluia. Só vendo o vídeo para você ver a maravilha de Deus. Moradores de rua, pessoas viciadas, vindo até o altar, aceitando Jesus, deixando cachimbo de droga, deixando cocaína em cima do altar. Glória a Deus. E aceitando o Senhor Jesus. Aleluia. Nós carregamos uma unção dada por Deus. É uma unção como Jonas tinha, unção de converter pessoas, mas nós não podemos estar aprisionados a um sistema religioso como os fariseus eram. É por isso que João Batista pregava: raça de víboras, produzam frutos de arrependimento, produzam frutos que mostram a mudança, faça aquilo que é a vontade de Deus. A igreja hoje está presa em uma religiosidade que os fariseus estavam, porque para eles era cumprir sábado, ser circuncidado, não comer nada impuro, não tocar em morto. Mas Jesus olha para eles e fala assim: vocês são hipócritas. Eu vou contar uma parábola. Tinha um homem que ele estava indo, ele foi assaltado, os ladrões bateram nele, de repente vem um sacerdote pelo meio do caminho, passa, fez que nem viu. Vem um levita, fez a mesma coisa, mas vem um samaritano. O samaritano, ele pega, ele cuida, ele sara as feridas, ele coloca aquele doente, aquela pessoa que está machucada, no lombo da sua jumenta, leva até uma hospedagem, paga e diz: cuida dele, se ficar mais caro do que eu te dei na volta, eu pago o restante. De que adiantou o seu cargo de sacerdote? Do que adiantou o seu cargo de levita? Quem que fez a vontade do Pai? Quem que ajudou o próximo?
nós temos que romper os limites. Nós temos que tirar essa roupagem, esse espírito de religiosidade do nosso meio. Irmão, faz o bem para quem chega até você pedindo. Faz o bem ao teu próximo, independente de quem ele seja. Se ele é crente, se ele é macumbeiro, se ele é espírita, independente de quem ele for, faça o bem para essa pessoa. Como que ela vai enxergar Cristo em você se você virar as costas para ela? Jonas virou as costas, mas ele carregava uma unção. Sabe qual que é a diferença muitas vezes de Jonas e a gente? É que quando ele tinha a oportunidade de falar, ele falava. Ele estava lá no navio, quando ele teve a oportunidade, quando alguém olhou para ele e falou: quem é você? Ele não escondeu. E muitas vezes nós escondemos quem nós somos. Muitas vezes na nossa roda de amigos, muitas vezes no nosso serviço, nos nossos convívios, nós escondemos quem nós somos. Nós não queremos que as pessoas saibam que nós somos crentes. Não, eu sou crente dia de terça, dia de sábado, eu sou crente no dia do culto. Não, aqui no meu serviço, aqui não, aqui eu sou outra pessoa. Essa é a diferença. É por isso que muitas vezes nós não convertemos quem está à nossa volta. Nós não convertemos aquela pessoa que está no nosso convívio, no nosso círculo de amigos. Não convertemos aquela pessoa do nosso serviço. Por quê? Porque nós estamos escondendo quem nós somos. Quando nós deveríamos anunciar: eu sou crente, eu creio em Cristo Jesus. Ah, Guilherme, mas como chega um problema até mim e fala: ei, eu tenho uma solução para o teu problema. Rapaz, eu estou com uma enfermidade que já faz tempo que não vai. Eu tenho um Deus que cura. Eu estou com um problema na minha família que não resolve. Ei, eu tenho um Deus que resolve. Glória a Deus. Ei, Jonas falou, perguntaram para ele: por que isso está acontecendo comigo? Ele falou: eu sei. Ele deu a solução. Me lança no mar. Está acontecendo por causa que eu estou aqui. Deus está irado comigo, Deus está me perseguindo. Será que o problema que está acontecendo no teu serviço não é porque você está se escondendo? Será que o problema que está acontecendo não é porque a tua boca está fechada e você tem que liberar alguma palavra para que aquela situação mude? Jonas estava fugindo. Jonas estava fora do propósito. Jonas estava fora daquilo que Deus queria. Mas Jonas ainda estava carregando algo que era de Deus, que era a unção. Nós carregamos algo de Deus dentro de nós, que não pode ser desvalorizado. Aonde você estiver, mude a situação daquele lugar. Se você está em um lugar onde é perturbação, comece a liberar a palavra de transformação para esse lugar aqui que habita é Jesus. Senhor, eu estou aqui, e se aonde eu estou, o Senhor está, esse lugar vai começar a ter paz. Senhor, eu começo a repreender todo espírito de perturbação, todo espírito de trevas aqui neste lugar. Se você está num lugar onde tem muita enfermidade, começa a liberar a palavra de cura. Mas não libera isso com ninguém, não, irmão. Olha, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, não, libera em voz alta. Fala: Senhor, eu repreendo toda a enfermidade que está vindo aqui nesse lugar. Todo espírito de enfermidade. Você tem que mostrar para as pessoas que a cura vai vir de Deus através da tua vida. Glória a Deus. É através de você. Como que alguém vai ver que Deus está te usando, que a palavra está sendo liberada, que Deus vai agir através de você se você ficar escondido? Não sei, mas quem sabe Jonas, lá
sabe, ele orou no fundo do barco também, mas ninguém estava ouvindo. Você vê que não está nem escrito na palavra. Mas a hora que alguém pergunta e ele fala, ele diz a palavra. Não esconda a unção que Deus colocou dentro de você. Não tenha um coração endurecido como o de Jonas. Afaste o fermento do fariseu. Não olha para a pessoa que você vai ajudar, para a pessoa que Deus colocar no seu caminho, o que ela é. Mas pensa quem ela pode ser. Em quem ela pode se transformar. Se Deus usar a tua vida para chegar até a vida dela. Glória a Deus. Amém? Se coloque em pé. Vamos orar.